Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos começando aqui, pela graça de Deus, mais um culto em louvor e agradecimento ao nosso querido Deus. É bom para nós podermos meditar um pouco mais na Tua Santa Palavra. Que Deus te abençoe imensamente, muito boa noite. Que Deus estenda a sua graça e misericórdia sobre você, sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo aí. E se você tem algum pedido, algum agradecimento, você pode mencionar aí. Eu vou ler aqui e nós vamos orar juntos para que Deus ali estenda a sua graça, a sua misericórdia. Faça também o seu agradecimento. Ebenezer, não é verdade? Até aqui tem nos ajudado Deus, até aqui Ele tem nos protegido, tem nos guardado. Pela chuva que caiu, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Muito boa noite, Silvia, muito boa noite, irmã Edileuza, Sandra, que Deus abençoe grandemente. Nós vamos cantar agora, neste momento, nós vamos cantar um hino que eu gosto bastante deste hino. O nome do hino é Confie, do DVD Adoradores. O nome do hino é Confie, do DVD Adoradores. Deixa eu colocar aqui. Do CD Adoradores deste ano, DVD 4. É uma bênção. Confie, Adoradores de número 4. Nós vamos cantar neste momento. Eu vou colocar a versão ao vivo aqui, eu não sei se tem letra aqui, vamos ver o que vai dar. Este hino é muito lindo, então como eu já havia dito, vocês podem colocar o pedido de vocês aí, o agradecimento, tá bom? Presta atenção na letra. Deixa eu virar aqui.
Que maravilha, que linda canção. Agora nós vamos cantar um outro hino aqui. Eu anotei, vamos cantar este hino aqui muito conhecido. Ele se chama O Poder do Amor. Deixa eu colocar aqui, O Poder do Amor, do CD Jovem de 1999. Vamos cantar este hino. Aos 6 anos de idade,
Que maravilha, tão bom para nós estarmos aqui. Gostaria de agradecer a presença daqueles que puderam conectar aqui. Que Deus abençoe, viu, Anete? Manda um abraço aí pro Anésio, tá bom? Deus abençoe. Rafa, direto de Goiás. Deus abençoe, meu amigão. Será o futuro pastor de nossa igreja aí. Thelma, que maravilha, viu? Deus te abençoe. Temos também a Orlene. Deus te abençoe, Orlene. A Sandra, ela gostaria de agradecer pelas imensuráveis bênçãos que Deus tem derramado na vida dela, na vida também de sua família. Estamos em oração, viu? Viu, Sandra? Por você, por sua família, para que Deus proteja, para que Deus guarde, tá bom? Não sei se mais alguém tem algum pedido de oração para nós orarmos juntos, mas vamos então, nós vamos orar. A irmã Edileuza pede oração por sua sobrinha, ela está hospitalizada, precisando de oração, e pelo seu primo, que bandidos foram roubar o banco ali, ele tentou reagir e tomou 3 tiros e está na UTI muito mal. Então vamos orar, irmãos, por esses 2 pedidos aí da nossa irmã Edileuza, por sua sobrinha, por seu sobrinho ali que tentou reagir ali ao assalto e tomou infelizmente 3 tiros e se encontra hospitalizado. Vamos orar sim. Vamos orar também pelo Eduardo. Eduardo é um sargento do Exército. Ele infelizmente está internado na UTI do Hospital de Sapopemba. Vamos orar por ele. Seu quadro ainda é grave, aspira muitos cuidados, mas já conseguiram estabilizar a oxigenação dele. Vamos orar por ele. Gostaria também de pedir pelos familiares da Dona Irene, é uma interessada da TV Novo Tempo. Iríamos há 2 sábados começar um estudo bíblico com ela, mas por conta desta pandemia foi adiado. Na data de ontem, seu esposo, eu conheci o esposo dela e ele faleceu ontem, fiquei sabendo agora à tarde. Não sei o motivo do óbito dele, mas que possamos orar pela Dona Irene. Vamos começar, na verdade, a estudar a Bíblia com eles. Eles assistem a TV Novo Tempo há 4 anos. Então vamos orar. Vamos ver se tem mais algum pedido aqui. O irmão Sérgio pede por todos os profissionais da área da saúde, muito bem lembrado. A Nath pede por sua família. Nath da nossa cidade lá de Poá, querida cidade de Poá. A Brígida pede por sua família e ela agradece também por sua vida. Que Deus abençoe. A Eni está pedindo, que é a Enilda, está pedindo por sua família. Deus abençoe grandemente. Então nós vamos orar agora neste momento para nós estudarmos a palavra de Deus. Amado Pai Celestial, nós queremos louvar o Teu nome, Te agradecer pelas imensuráveis bênçãos. Te agradecemos pelo grande privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus, ó Pai. Estenda Sua graça, Sua misericórdia sobre a nossa vida. Queremos entregar a cada amigo internauta nas Tuas santas mãos. Que o Senhor proteja cada um deles, a cada um dos seus familiares também. Conceda a Tua paz, a Tua bênção a cada um deles, ó Pai. Em especial pelo pedido da irmã Edileuza, que pede pela sua sobrinha, pelo seu sobrinho que está na UTI, pelo pedido que eu fiz também referente ao Eduardo, sargento do Exército, que se encontra internado no Hospital de Sapopemba. Estenda a Sua graça sobre ele e sobre toda a família, ó Pai. Entregamos os demais pedidos nas Tuas mãos, o pedido da Brígida, o pedido da Sandra, da Eni. Que o Senhor cuide e abençoe de cada pessoa, Pai. Pedimos também, reforçamos o pedido do nosso irmão Sérgio, que pede por todos os profissionais da área da saúde. Que o Senhor proteja cada um deles e todos os demais que estão na linha de frente, ó Pai. Proteja cada um deles, guarde-os, os abençoe. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Pois queridos, nós vamos estudar nesta noite o livro de Lucas. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva, o livro de Lucas no capítulo 8. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você pode abri-la. Nós vamos ler no capítulo 8, a partir do versículo 22.
Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22, que diz assim: Certo dia, quando Jesus e os discípulos estavam no barco, ele quis que atravessassem para o outro lado do lago. Durante a travessia, deitou-se para dormir, e enquanto estava dormindo, o vento começou a aumentar. Levantou-se uma grande tempestade que estava enchendo o barco, e eles corriam sério perigo. Os discípulos foram depressa e o despertaram e disseram: Mestre, mestre, estamos naufragando. Os discípulos ali estavam gritando diante de toda a situação que eles estavam passando ali diante da tempestade que estava acometendo a cada um ali dos discípulos. Jesus e as nossas tempestades. É claro que o relato bíblico aqui diz que Jesus e os discípulos, eles enfrentaram uma tempestade literal, não foi uma tempestade simbólica. Mas por quantas vezes nós passamos em tempestades aí, não simbólica como a tempestade que houve há poucos, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, uma forte chuva caiu aqui em São Paulo, pelo menos aqui no trecho leste, aqui na divisa com São Caetano do Sul. A tempestade ali que Cristo e seus discípulos enfrentaram foi uma tempestade literal. Foi uma tempestade onde os discípulos haviam temido pela própria vida deles, mas fazendo uma analogia sobre as tempestades que nós enfrentamos em nosso dia a dia. Eu costumo dizer, e gosto de usar este símbolo, esta metáfora, aquela metáfora do copo. Suponhamos que eu tenho um copo aqui em minhas mãos e suponhamos que tenha pela metade o copo aqui com água. O otimista vai olhar e vai dizer o seguinte: o copo está quase cheio. O pessimista vai olhar o copo, que tem a mesma quantidade de água, e vai dizer o seguinte: o copo está quase vazio. Então a vida, ela pode ser resumida dependendo do olhar do pessimista e também ali do pessimista, tanto do positivista, da pessoa otimista, quanto do pessimista. A Bíblia Sagrada está falando sobre uma grande tempestade, uma grande ventania, mas ela acaba ampliando e diz também sobre tempestades existenciais que vêm por vezes na nossa vida. Nós estamos enfrentando aqui em nosso país e no mundo inteiro uma terrível tempestade. Uma tempestade onde o mundo completamente se encontra com medo devido a tudo que nós estamos passando. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu queria sempre saber acerca do futuro. Eu era apaixonado por horóscopo, tarô, gostava de pedir para a cigana ler as minhas mãos. Queria sempre saber o que iria acontecer ali. Quando nós fazemos a leitura aqui desta pequena perícope, desta parte do capítulo 8, nós aprendemos que é melhor na vida a arte de viver, de nós sabermos aproveitar essas coisas. É melhor não nos precavermos do que pode acontecer, o que vai nos reservar o amanhã. É claro que precisamos nos preparar para o amanhã, e a preparação para o amanhã começa hoje. É claro que precisamos nos preparar em todos os sentidos, mas não iria nos fazer bem saber o que vai acontecer no futuro, porque poderíamos com toda certeza nos frustrar. Por exemplo, se soubéssemos que iríamos morrer daqui 2 anos, com toda certeza nós já estaríamos morrendo lentamente dia a dia. Nós não iríamos estar felizes ali, porque veríamos que a areia da ampulheta de nossa existência, ela estaria tão somente ali baixando, e nós não iríamos ali saber viver. Os discípulos, eles embarcaram naquele barco, naquele grande navio ali, naquele barco ali, a remo, tal, aquela coisa, mas eles não sabiam o que iria acontecer logo à frente. Os discípulos não sabiam daquilo que iria acontecer. Toda viagem em nossa vida nos trará coisas boas, mas infelizmente também coisas ruins. Veja a notícia que acabei de receber agora à tarde.
Um senhor que conheci, uma pessoa extremamente carinhosa, zelosa, permitiu com que entrássemos em sua casa, fizemos o culto na casa dele, oramos com ele. Iríamos começar agora, no dia 21, o estudo bíblico, no sábado retrasado, a dar estudo bíblico a ele, mas infelizmente ele acabou falecendo na data de ontem. Mas a vida é isso, a vida nos traz coisas boas e também nos traz coisas ruins. E a nossa vida parece que muitas das vezes ela é instável, vem momentos ruins, vem momentos bons, e a vida literalmente ela é feita de fases. Tem fases ruins em nossas vidas. E é bem verdade que o oposto também é verdadeiro. Existem fases que são muito boas em nossas vidas. E nós precisamos saber desfrutar de cada momento, de cada situação, porque nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã. Eu assistindo uma pregação de um pastor amigo, ele disse o seguinte, que em nossas vidas, a despeito de vir coisas boas e coisas ruins, e ele dizia o seguinte, que uma das coisas ruins que ele evitaria seria se casar, não que a esposa dele fosse o problema, mas que ele é o problema. E ele faz analogia, não sei quantos já viajaram de avião, mas quando você viaja de avião, e eu que sou, eu em certo sentido sou muito pessimista, eu entro no avião já orando, Senhor, segure as asas desse avião, abençoe para que esse avião não caia. Eu já entro ali orando, lendo a Bíblia, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, me proteja, olha o mar, eu não sei nadar, Senhor, me proteja. Mas quando vamos andar de avião, eu gosto de ver ali, das vezes que andei de avião, eu gosto de ver os tripulantes adentrando o avião. Eu gosto muito de reparar que, e eu teria um grande problema ao ver o copiloto embarcando com paraquedas. Eu ficaria muito frustrado. Porque enquanto eles não levarem os paraquedas, eu ficarei atento e ficarei feliz pelo seguinte, ao saber que eles farão de tudo para que o avião continue voando, para que o avião não caia. Agora, triste momento seria em que ele levasse o paraquedas, porque eu iria dizer e pensar o seguinte, ele, ao ver o avião passando por problemas, ele vai acabar pulando fora do avião e todos nós iremos morrer. E pegando ainda esta analogia que esse pastor fez, eu diria o seguinte, eu que estou casado há 10 anos, como é bom passarmos por momentos difíceis. Nós acabamos crescendo em nossa existência, nós acabamos crescendo em nossa vida. É necessário que muitos de nós passemos por dificuldades, as dificuldades elas vêm para nos ajudar a crescermos em nossa vida. Eu creio que o nosso planeta não vai mais ser o mesmo. Eu tenho 39 anos, eu nunca vi uma crise como a que nós estamos passando. Literalmente o mundo está parado. Hoje eu precisei ir ao mercado e vi que em pleno domingo, era 11 horas da manhã, estava literalmente tudo parado, exceto os mercados, alguns postos de gasolina já estão fechados, pelo menos aqui em minha região. E eu creio que nós não seremos mais os mesmos. E tomara que nós não sejamos mais os mesmos, que possamos crescer com tudo isso. Fiquei muito feliz ao ver hoje um grupo de homens num bar, queriam fazer 15 marmitex. Esse número de 15 marmitex saltou para 10 mil marmitex, que acabou saltando para 15 mil marmitas ali, e acabaram distribuindo essas marmitas. Então é melhor em nossa vida nós não sermos críticos. É ruim estarmos em um ambiente com especialistas, e as redes sociais nós somos tentados a querer comentar sobre tudo, sobre política, sobre religião, sobre jogo de futebol. A internet hoje ela tem a possibilidade de revelar o melhor do ser humano e o pior também do ser humano. Quer ver o pior do ser humano? É quando você lê uma matéria, por exemplo, no G1, ou quando você lê algo ali no YouTube, as pessoas, ao não concordarem com o que estava sendo dito ali na matéria, as pessoas acabam ofendendo umas às outras. As pessoas não sabem dialogar sem querer ofender as outras pessoas. Isso nós vemos o quadro deprimente que nós estamos inseridos em nossa sociedade. Eu não me atrevo a querer dizer como o presidente da República deve administrar o nosso país, porque eu não sou o presidente da República. No dia que eu for, e eu nunca serei presidente da República, mas no dia que eu for o presidente da República, se eu assim fosse, com toda certeza eu teria argumento, eu poderia me atrever a ser um pseudo geopolítico ou algo do tipo, mas eu não sou.
Então é ruim lidarmos com os críticos ali. É ruim estarmos em um ambiente onde todos são especialistas. Jesus estava no barco com especialistas em pesca. Cristo, ele era carpinteiro. Talvez eu esteja pregando e alguém que conheça a norma fria da gramática e pode ficar vendo erros em meu discurso aqui. E é ruim quando as pessoas, ao você pregar, as pessoas... É claro que a Bíblia diz no livro de Provérbios 11, verso 14, que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas é ruim para aquela pessoa e para aqueles que são teólogos, ao vermos uma pregação, nós precisamos não ser chatos. E toda vez que eu não gostava de dirigir ao lado do meu sogro, porque ele ficava, dá seta, vira direita, vira esquerda, pisa no freio, reduz, é algo horrível. E agora na semana passada eu me peguei com um amigo que é pastor e tirou a carta recentemente, ele dirigindo, e mantenha a distância do carro, fazer uma rampa de ré, cuidado, olha lá. Aí eu coloquei a mão na cabeça e falei, poxa, eu estou incorrendo nos mesmos erros do passado. É ruim nós vermos especialistas, pessoas que são especialistas em tudo. É muito complicado. E os discípulos chegaram até Cristo e disseram, não te importa que nós morramos? Foi o que os discípulos ali disseram. As redes sociais, elas nos mostram isso. Quando se tivermos aí algum amigo especialista em culinária, e eu morei alguns anos sozinho, e quando fazia comida, o arroz literalmente ficava 3 camadas, né? Embaixo ficava queimado, no meio papa e em cima cru. E uma vez um amigo que é cozinheiro comeu e graças a Deus ele gostou da comida. Não que a comida estivesse boa, mas que ele foi misericordioso em relação à minha comida ali, o meu angu, acabou comendo tranquilamente. É bom com a gente quando nós embarcamos no barco da vida sem uma meta. Estávamos agora no acampamento de carnaval, como era legal pegar o caiaque sem ter pressa e sem ter destino algum, apenas remar e desfrutar ali a presença ali dos amigos em meio à natureza, contemplar a natureza ao lado da esposa ou ao lado do marido e poder tranquilamente desfrutar aquele momento. O que vale não é a viagem, o que vale é um momento pelo fato de estar junto ali. É bom estarmos ao lado, pois seu alvo é ir tão somente para o outro lado. Você desfruta se algo der errado. Se algo der errado no percurso, você acabou desfrutando de toda a viagem. O nosso problema é não valorizarmos o momento. Que coisa trágica. Se eu soubesse que esse senhor, há 15 dias que eu fui visitar, orei com ele, orei por ele, e eu dei um abraço nele na hora de ir embora. Se eu soubesse que o último dia de vida dele seria ontem, com toda certeza eu iria mais vezes na casa dele. É bem verdade que fomos impedidos de ir por conta da epidemia, da pandemia. Ele é uma pessoa de risco, é um idoso. Mas quantas pessoas, e na verdade quando nós olhamos para o cemitério, nós vemos quantos sonhos ali são interrompidos. E essa semana que passou, eu estive fazendo um funeral e eu percebo, não especificamente nesse, mas em outros, eu percebo que as pessoas gostariam de ter apenas mais um minuto para poder abraçar mais, beijar, desfrutar ali daquele momento. Jesus, quando ele estava ali em Caná, em João no capítulo 2, ele estava tão somente desfrutando ali do casamento. Jesus, ele foi ali tão somente porque ele foi um convidado. Ele estava com a sua mãe ali, com seus familiares. Ele estava tão somente, ele não foi ali para realizar um milagre. Ele tão somente estava ali desfrutando daquele momento. É tão somente quando você encontra um amigo e você não quer conversar sobre nada, você quer apenas jogar a conversa fora. A presença dele, ou a presença dela, ou a presença deles é que faz bem. O que você vai fazer? Nada. Eu só quero estar ao seu lado aí, quero desfrutar da sua companhia. É bom nós estarmos ao lado das pessoas que nós gostamos, e é um desafio para nós estarmos ao lado das pessoas que nós não gostamos. É desafiador isso. E Jesus estava ali ao lado ali da sua família, desfrutando ali daquele momento, e em meio àquele momento, o milagre ali, ele acabou
acontecendo. É ruim quando nós vamos ter que almoçar a negócios. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma agenda apertada e eu preciso tão somente almoçar não para desfrutar do momento. Eu preciso, ao decorrer do meu almoço ali a negócios, eu preciso concretizar ali, desenvolver as minhas metas, os meus alvos. E como é bom tão somente nós pegarmos, estarmos em família. É bem verdade que não podemos agora, mas andarmos na praça. Há 2 anos atrás eu fiquei com muita vergonha da minha esposa. Nós descemos do metrô, ela falou: ai Sidney, como é bom para mim andar de mãos dadas com você na rua. Fazia tempo que nós não dávamos de mãos dadas, porque é sempre do carro até o destino, do destino para o carro, do carro para o destino. E descemos ali do metrô sem pressa, de mãos dadas, chupando simplesmente um picolé, fazendo aquilo que é simples, que devido à correria do nosso dia a dia, nós tendemos a perder aquilo que é belo. E devido à situação que nós estamos passando, nós estamos percebendo que nós precisamos valorizar aquilo que é belo, poder valorizar mais as pessoas, estar mais com as pessoas. Veja que muitos pais estão fazendo aquilo que é simples, brincando de stop com os filhos. Estão fazendo aquilo que é simples, brincando de amarelinha em casa. As pessoas estão mais as pessoas estão mais juntas, as pessoas estão mais próximas. Nós estamos percebendo que, e pelo fato de estarmos em meio a esta pandemia, nós estamos em certo sentido com medo com as pessoas vulneráveis da nossa sociedade, da nossa família, do nosso círculo ali de amigos, enfim, as pessoas que nós amamos, que nós gostamos, porque nós sabemos que podemos perder essas pessoas. Eu digo mais uma vez a notícia desse jovem senhor que deve ter 65 anos. Eu não sabia que ele iria falecer na data de ontem. O belo, o que existe de belo na vida é o simples. É tão gostoso. Eu gosto muito de tão somente desfrutar a companhia da minha sobrinha, não de assistir TV, não de mexer na internet, de brincar, de puxar a orelha, de pular a corda, de estar ao lado, de jogar a conversa fora. É gostoso. O belo está ali naquilo que é simples. Eu me lembro de uns anos atrás, que na verdade no ano de 2011, no dia do meu aniversário, eu fiz aniversário no dia 12, só que acabou passando, só que a minha esposa no dia 13, ela me fez uma surpresa, ou eu não me lembro ao certo se foi no dia 13 ou se foi no próprio dia 12, mas eu acho que foi no dia 13 do ano de 2011. Ela fez um café da manhã para mim ali, todo especial, com frutas, com um bolo, com um presente, com uma cartinha. E na hora que ela estava preparando tudo, eu que tenho ouvido de tuberculoso, sou muito sensível, a minha audição é muito sensível. E na hora que ela estava terminando de preparar, eu cheguei e falei: eita, surpresa para mim. E ela ficou triste, falou: não era para você estragar a surpresa que era para você. E ela ficou triste, mas ali eu dei um abraço, dei um beijo, oramos ali, fiquei muito feliz. E naquele momento chegou meu cunhado, e ele falou: poxa, é seu aniversário, Sidney? Ele me deu um abraço, me deu um beijo, e foi. Eu nunca iria imaginar que cerca de menos de 2 semanas depois daquele encontro, o meu cunhado havia falecido. Menos de 2 semanas ele iria morrer. Há cerca de 2 semanas após aquele encontro, ele acabou falecendo. Se eu soubesse disso, com toda certeza eu teria dado um abraço mais forte, ter beijado, poder estar ao lado dele, mas acabei não desfrutando muito ali daquela companhia, daquele momento ali. Você sabe que, você que é homem, você que é casado, você sabe que é desafiador. Quando eu estou dirigindo, para mim é um desafio, porque a minha esposa, ela é um GPS ambulante. Mas ela não é uma muito boa GPS. Mas toda vez que eu não a ouço, que eu não sigo as suas orientações, eu acabo literalmente me dando mal. Por quantas vezes eu já andando com ela por aí, e quantas vezes ela diz: Sidney, vai por aqui, vai por lá. E eu querendo, aquele instinto masculino de querer fazer aquilo que nós homens achamos que é o melhor, e acabamos tão somente quebrando a cara. O objetivo da vida não é chegar. O objetivo da vida é tão somente desfrutar os momentos que nós passamos com as pessoas que nós amamos. E a minha esposa, por vezes, ela diz: eu gosto tanto de andar de carro com você por aí, sem destino, indo. Gosto principalmente de viajar com você. É algo muito maravilhoso. O objetivo de viver é entrar no barco
e desfrutar a companhia uns dos outros. O nosso grande desafio é que nós somos pessoas de datas, de metas, de propósitos. Esquecemos daquilo que é belo. O barco aqui é tão somente uma metáfora. É claro que foi literal, mas podemos dizer que é uma metáfora. Precisamos aproveitar a vida, desfrutar da companhia uns dos outros. Precisamos saber viver. Melhor quando a gente não se sente responsável pela tempestade. Quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, no livro de Jonas, lá no capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia. No livro de Jonas, eu vou ler na Nova Versão Internacional, no capítulo 1, versículo 4, 8 e o 12. Melhor quando a gente não se sente responsável pela tempestade que vem em nossa vida. Se Jesus fosse outro, ele não estaria dormindo no barco como um bom judeu. Se Jesus fosse uma outra pessoa, ele não estaria dormindo tranquilamente no barco. Veja, Jesus, ele está ali no lago, que é conhecido como o Mar da Galileia. Ele estava exausto depois de ter passado um dia inteiro pregando o Evangelho, estava com fome e ele está ali no barco junto com seus discípulos. Ele vai dormir na ponta, na polpa ali do barco. Versículo 4 de Jonas, capítulo 1. Mas durante a viagem, de repente o Senhor fez soprar um vento forte que agitou o mar e formou uma grande tempestade tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Veja que Jonas, ele enfrentou também uma terrível tempestade. E a tempestade era tamanha que parecia que o barco tão somente iria afundar. Eu gosto daquela frase, não é verdade? Que em uma turbulência, obviamente no avião, em uma turbulência não existe ateu. E quando eu estava voltando da Índia e peguei uma turbulência de cerca de 4 minutos, é horrível. E parecia, esses 4 minutos pareciam que eram eternos. Por exemplo, algumas coisas na vida é relativo. Por exemplo, 1 minuto de férias é pouco tempo. E 1 minuto andando sobre uma brasa acesa, com toda certeza é muito tempo. Então algumas coisas elas são muito relativas, mas ali a turbulência de 4 minutos parecia que era uma eternidade. E com toda certeza as pessoas ali apreensivas, ainda mais eu que eu tenho muito medo de morrer, não que não esteja preparado, espero que esteja, que Deus derrame a sua misericórdia sobre mim, mas viver é bom, eu gosto de viver e eu tenho muito medo de morrer. Eu não sei se é porque quando você vai ficando cada vez mais velho, você vai se tornando covarde, vamos assim dizer, você sente muito medo. Mas agora o versículo 8, olha só o que diz o verso 8 do capítulo 1 do livro de Jonas. O que foi que você fez? Perguntaram para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Veja, aqueles marinheiros perguntaram ali para Jonas, quem é você? Versículo 12. Joguem-me ao mar, disse Jonas, e ele ficará calmo de novo. Eu sei que eu sou o culpado dessa horrível tempestade. Veja que nós vemos agora o oposto daquilo que aconteceu com Jonas. Jesus estava dormindo e a Bíblia Sagrada diz que Jesus estava dormindo tranquilamente ante a tempestade. O Deus da Bíblia tem o controle de todas as coisas e tudo não passa desapercebido, nada passa desapercebido diante os olhos maravilhosos de Deus. Deus está atento a todas as coisas. Jesus dorme porque ele estava tranquilo, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Se a tempestade vier, ela não existe por causa disso. Na verdade, a tempestade ela vai vir mais cedo ou mais tarde, mas quando ela vier, precisamos estar tranquilos, pois ela virá e estaremos seguros, porque Deus está no barco, Deus está no controle de todas as coisas. Deus estava controlando, conduzindo aquele barco. Aquele barco estava sendo um instrumento de Deus para poder ajudar aqueles discípulos para poderem entender quem tem o controle de todas as coisas. Quem tem o controle de todas as coisas é o Deus eterno. Ele controla todas as coisas. O único inimigo da fé é o medo. O único inimigo da fé é o medo.
Por exemplo, você que é pai, você que é mãe, avô, avó, tio e tia, eu gostava muito no passado e agora gosto com a minha sobrinha Fernanda. Gostava de pegá-los pedindo para que pulassem ali da beliche. Eu já faço isso com a Fernanda, a minha sobrinha, ela pula do sofá, pula da janela. Da primeira vez ela teve medo e ela não conseguiu pular por medo. Mas depois que eu disse, pode pular, o titio está aqui, o titio te ama, o titio vai te proteger, o titio vai guardar, o titio vai te segurar. E ela acabava tão somente pulando ali em meu colo. E a Bíblia Sagrada diz em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não precisamos e não podemos temer a tempestade que está acontecendo no nosso mundo, que acontece em nossa vida. O que acontece em nosso mundo devido a essa pandemia, claro, não vamos ser insanos, vamos tomar todas as medidas cabíveis aí, possíveis dos órgãos competentes, mas sabemos que nós vamos passar por essa tempestade vai passar, mas talvez Deus tenha permitido com que isso aconteça para fazer com que as pessoas se voltem a Ele, fazer com que cresçamos. É bem verdade que eu acredito plenamente, eu acredito que não tenha sido uma ação direta de Deus, eu acredito que tem a ver com o humano e Satanás. Os seres humanos provocaram isso e por trás, o pano de fundo, por trás de tudo isso, com toda certeza, é Satanás e seus anjos. Então, o único inimigo da fé é o medo. O medo. Os discípulos ali temeram e Jesus perguntou a eles, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão apavorados? Eu tenho controle de todas as coisas. A ausência de Deus não são descasos. A ausência de Deus, e como é horrível o aparente silêncio de Deus. Como é horrível você muitas das vezes orar e parece que você não sente Deus te ouvindo, Deus te atendendo, Deus estando ao seu lado. Eu gosto muito daquela ilustração, daquelas pegadas na areia. Diz que aquele homem via as pegadas na areia e via as pegadas dele e de Jesus. E no momento mais escuro, mais obscuro de sua vida, ele havia apenas uma pegada. E aquele homem perguntou para Cristo, por que no momento mais escuro da minha vida o Senhor não estava ao meu lado? Ele falou, filho, no momento mais obscuro de sua vida, aquelas pegadas são minhas, eu estava te carregando em meus braços poderosos. Deus, Ele conduz todas as coisas, e Deus não é aquém ao sofrimento, à tempestade que nós passamos em nossa vida. Deus está ao nosso lado, Ele é Emanuel, Deus é o nosso Pai, é o nosso Deus querido, é aquele que nos ama. Eu vejo a minha cunhada, a preocupação da minha cunhada, eu vejo a preocupação da minha esposa referente ao meu sogro, referente à minha sogra, preocupadas relacionada a uma possível infecção não, ali uma contaminação, um contágio ali por parte do meu sogro, da minha sogra, porque amam. A minha preocupação é das minhas irmãs relacionadas ali à minha mãe. Nós queremos o bem e Deus muito mais quer o bem dos seus filhos amados. A ausência de Deus não são descasos. As ausências de Deus são espasmos amorosos para que nós cresçamos. A ausência de Deus aparente, a ausência de Deus muitas das vezes é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Quando eu gostava muito de andar de skate, e me lembro quando eu estava andando de skate, eu quis me exibir para uma menina que eu gostava. Eu tinha apenas 8 anos de idade, eu gostava de uma menina chamada Enara. Era uma menina linda, loira, e eu gostava, amava aquela menina, e eu querendo me aparecer para ela andando de skate, foi quando caí ali naquele buraco e machuquei, não sei como consegui machucar aqui em cima assim, e sangrando, e ela veio perto de mim, aquela coisa, e eu fiz a mãe, fiquei manhoso, ela veio e me deu um beijo, ai, como eu te amo, aquela coisa, e eu fui dramático, aquela coisa, e aquele tombo me fez aprender a andar melhor de skate. Aquele tombo me fez aprender muitas coisas. E muitas das vezes o nosso tombo, de forma simbólica em nossa vida, nos faz nos tornarmos pessoas melhores, pessoas maiores, pessoas que aprenderam a viver melhor. Deus, ele é sempre por nós, a despeito
dos nossos sofrimentos. Deus é por nós a despeito das tempestades. Eu disse agora, na semana passada, sobre os filhotinhos da águia. Quando os filhotinhos, os pintinhos, águias ali estão no ninho, veja que a águia empurra os filhotes para que eles possam aprender a voar. Eles não podem se acomodar. Eu gosto muito daquela frase. Diz assim: quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. Tem um homem que ele aqui em São Paulo é muito forte. Ele tem acho que uma franquia. A franquia dele é a seguinte: marido de aluguel. Ele era um homem, estava desempregado, ficou desempregado na verdade por conta da crise um tempo atrás. Ele resolveu criar uma franquia chamada marido de aluguel. Ele pegou algumas ferramentas, colocou no carro e começou a consertar chuveiro aí, consertar máquina de lavar, trocar lâmpadas, essas coisas. E ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer: na crise, você tira o S, na crise você precisa criar. Então na crise, crie. Então quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. Os meus amigos, quando nós éramos pequenos, eles gostavam muito de andar de bicicletas, e eu fiz muitos passeios com eles. E uma das vezes eles foram para a praia, só que não tinham câmera ali em uma das bicicletas, Caloi 10. E quando eles estavam descendo a praia, a câmera estourou e ele não tinha ali uma câmera ali reserva. E eles pegaram e tiveram uma boa ideia. Pegaram um capim, mato, e socaram bastante capim, para que pudesse ali fazer a roda girar para conseguir descer para a praia. E conseguiram chegar no seu destino. Então, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. Deus é por nós, a despeito das tempestades que nós enfrentamos. Deus, ele teve apenas um único filho que nunca pecou. Mas Deus nunca teve um filho que nunca tivesse passado pelo sofrimento. Deus teve apenas um filho que nunca pecou. Esse é Jesus. Mas Deus nunca teve nenhum filho que seja isento de sofrimento. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos passar na hora mais escura da vida. Mais cedo ou mais tarde. A Bíblia Sagrada não diz que se sofrermos. A Bíblia Sagrada diz quando sofrermos. E agora é o momento de alguns, infelizmente, sofrerem, perderem seus entes queridos aí por conta dessa pandemia ou por conta de outras coisas mais aí. O sofrimento é parte de nossa existência, é parte da vida. Deus vai dar espaço na vida para a gente poder crescer. Muitas das vezes parece que Deus dá um passo um pouco para trás para deixar-nos crescer em nossa existência. Somente o tolo diz que não quer aprender com o erro. Eu gosto muito daquela frase, que o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Como eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, porque a probabilidade de eles terem errado e muito no passado, a probabilidade deles terem errado muito, mas terem crescido em sua existência é muito grande. Porque nós acabamos aprendendo com os erros, nós aprendemos. Somente o tolo diz que sabe tudo e que nunca erra. Nós aprendemos, precisamos aprender com os nossos erros, nós aprendemos com isso. E quantas vezes o nosso filho, nossa filha cai, neto, neta, e nós falamos: tá vendo? Eu pedi para que você não corresse. Aqui não é lugar de correr, não é lugar de correr na escada, não é lugar de correr no quintal quando está molhado, porque isso vai te fazer com que você se machuque. É nesse espaço que vamos construindo a nossa humanidade. É no espaço da vida que nós vamos construindo a nossa humanidade. O barco foi uma preparação para os discípulos. Aquele aparente sofrimento, aquele aparente desdém de Deus, o distanciamento aparente de Deus, fez com que os discípulos crescessem ali em sabedoria, em graça, em confiança no Deus eterno. E eu disse ontem, o sofrimento não é de todo ruim. O sofrimento nos torna pessoas melhores. O sofrimento
nós podemos tirar, eu não quero sofrer, e você também não gosta de sofrer, nós fazemos de tudo para não sofrermos, mas do sofrimento nós conseguimos tirar muitas lições para a nossa vida. Esse mesmo barquinho que os discípulos estavam ali inseridos, esse mesmo barquinho acabou despertando e fazendo com que Pedro se tornasse um grande homem, que não muito tempo depois, ali algumas poucas décadas, no ano 64, esse mesmo Pedro, que era um valente pescador, um homem experiente, estava conduzindo talvez o barco ali no timão, conduzindo o barco. Ele falou: como é que pode? Nós estamos sofrendo e Jesus está dormindo. E falou, e essa é uma pergunta semântica, é uma pergunta que não cabe uma resposta. Não te importa que nós estejamos morrendo, Senhor? Não te importa? Como que nós estamos aqui morrendo e o Senhor está dormindo? Onde será que Deus está agora nessa situação que nós estamos enfrentando? Parece que Deus está aquém ao nosso sofrimento, mas queridos, Deus, Ele não está aquém ao nosso sofrimento. Deus, Ele sabe de tudo que nós estamos passando. Deus tem o controle de todas as coisas. Esse mesmo Pedro que havia perguntado para Jesus: não te importa que nós morramos? Inclusive o Senhor vai morrer? Vai morrer afogado? Vai morrer na tempestade? O barco vai naufragar? Esse mesmo Pedro, no ano 64 de nossa era, decidiu entregar a sua vida como um mártir. Foi martirizado em Roma por aquele terrível imperador chamado Nero. Iriam crucificar Pedro igual a Jesus. E Pedro disse: não faça isso, por favor. Me crucifique de ponta cabeça. E que fé este homem teve de morrer por um ideal. É no tempo de paz e também no tempo da tormenta que nós podemos tirar lições para a nossa vida, para termos um amanhã ao lado de Cristo Jesus. Esse mesmo barco transformou a vida de Tomé. Tomé, que no ano 72 da nossa era fora martirizado na Índia, se tornou um mártir por causa do Evangelho. Foi necessário sofrer um pouco para aprender a confiar. E depois de ter sofrido um pouco, aprendeu que a sua vida precisa estar tão somente nas mãos de Deus. A nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Gostaria de ler esta meditação chamada Refletindo a Cristo, na página 230. Diz assim: por mais feroz que seja a tempestade, os que se voltam para Jesus com um clamor: Senhor, salva-nos, Mateus 8, verso 25, encontrarão libertação, sua misericórdia, que reconcilia a pessoa com Deus, acalma os conflitos das paixões humanas, e em seu amor o coração repousa. Fez cessar a tormenta e as ondas a se acalmarem, e assim os levou ao desejado porto. A mesma coisa Jesus está disposto a fazer por minha vida e por sua vida também, por minha família e por sua família também. O Deus da Bíblia não mudou. A Bíblia Sagrada diz em Malaquias 3, verso 6: porque eu não mudo, porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, o filho de Jacó, não sois consumidos, diz o Senhor. Hebreus 13, verso 8 também diz a mesma coisa. Diz assim, Jesus diz: porque eu sou o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém. Jesus te ama, meu amigo, e o amor dele é imensurável. Se o céu se tornasse em papel e o mar se tornasse em tinta, seria muito pequeno para tal relato de amor poder conter. Deus nos ama e o seu amor é grandioso. Nós vamos
ouvir este hino do Jefferson Pilar, gostaria que você ouvisse esta canção. Multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar.
Vamos cantar agora este hino aqui, ó. Vamos encerrar. Este hino fala tão somente que Jesus está controlando o barco, e esse barco, aqueles que estiverem dentro deste barco, sendo conduzido por Cristo, chegarão com toda certeza no local seguro. A Bíblia Sagrada diz na Nova Bíblia Viva, a tradução, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 6. Que é a fé? A fé é a certeza de que
o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que ainda não podemos ver adiante de nós. E o versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar-se de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. E a Bíblia diz em Romanos 8, verso 28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Como nós estudamos nesta noite, o medo, ele é ausência de fé. Então, não precisamos temer. Precisamos nos colocar ao lado de Deus. Maior é o que está conosco. Que Deus te abençoe imensamente. Que você tenha uma semana abençoada. Que Deus proteja você e a sua família. Vamos orar neste momento. Amado Pai Celestial, mais uma vez queremos colocar em Tuas santas mãos todos os pedidos que foram mencionados aqui. Nos ajude para que nunca venhamos duvidar da Tua existência, da Tua condução, da Tua proteção. Tenha misericórdia de nós. Queremos entregar mais uma vez a humanidade nas Tuas mãos, em especial as pessoas que estão lidando com a doença diariamente, profissionais da área da saúde, profissionais da área da segurança pública. São tantas áreas de pessoas que estão à frente aí, ó Pai. Tenha misericórdia de cada um deles. Dê sabedoria aos homens para que possamos tão logo combater de uma vez por toda esta doença. Abençoe a cada pessoa que está acamada e internada no hospital. Esteja com essas pessoas, ó Pai. Livra-nos do mal, dai-nos uma boa semana. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tchau, pessoal. Até quarta-feira, se Deus quiser, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.